O futebol é paixão. O futebol é emoção. Ele faz multidões gritarem, chorarem e celebrarem como nenhum outro esporte consegue. Mas, será que às vezes ele é apenas um teatro? Um espetáculo cuidadosamente orquestrado por mãos invisíveis? Alguns jogos marcaram gerações. E não apenas pelo talento dos jogadores. Viradas improváveis, gols impossíveis, decisões que desafiam a lógica, erros inacreditáveis que fazem torcedores questionarem a própria memória, jogadas que parecem calculadas para provocar choque, indignação ou fascínio. Coincidência ou manipulação? Será que estamos testemunhando apenas o acaso do esporte? Ou algo muito maior, escondido por trás das câmeras, das arbitragens e das notícias que chegam até nós? Hoje, você vai conhecer os jogos mais suspeitos da história do futebol. Jogos que provocaram revoltas, controvérsias e teorias que atravessam décadas. Prepare-se para questionar tudo que você acredita sobre o esporte mais amado do planeta. Prepare-se para olhar para o futebol e se perguntar: até que ponto ele é apenas jogo? E até que ponto ele é teatro? Você verá partidas que desafiaram a lógica, resultados que até hoje dividem opiniões e erros que jamais deveriam ter acontecido. Mas aconteceram, e ao final, a única pergunta que vai restar é: foi acaso ou alguém planejou cada lance? Desde os primeiros campeonatos, o futebol sempre esteve cercado de polêmicas. Não é apenas um esporte, é uma paixão que move milhões de pessoas, que paralisa cidades inteiras, que cria heróis e vilões em questão de minutos. Torcidas apaixonadas, dispostas a defender seu time a qualquer custo. Dirigentes poderosos, movendo milhões de dólares em transferências, contratos e campeonatos. Clubes que carregam histórias de glória e de escândalos que ninguém quer lembrar. Bilhões em jogo, dentro e fora do campo. Entre gols, decisões de árbitros e resultados inesperados, existem forças que muitas vezes permanecem invisíveis aos olhos do torcedor comum. Onde existe tanto poder, tanta influência, tanta pressão, será que podemos realmente acreditar que tudo acontece apenas por acaso? Será que cada lance, cada decisão, cada resultado improvável é fruto do destino? Ou há algo muito mais obscuro por trás da cortina do futebol? Copa do Mundo de 1978. A Argentina precisava de uma vitória por pelo menos 4 gols para avançar à final. O resultado final? Um inacreditável 6-0 sobre o Peru, um placar que até hoje gera dúvidas, debates e teorias que atravessam décadas. A defesa peruana parecia inexplicavelmente frágil. Erros bizarros aconteceram como se os jogadores tivessem perdido a coordenação de propósito. Cada gol da Argentina parecia meticulosamente preparado, quase ensaiado, desafiando qualquer explicação lógica. Muitos acreditam que houve um acordo político nos bastidores, interesses ocultos que ninguém revelou oficialmente. Coincidência? Um acaso absurdo que só acontece uma vez na vida? Ou, na verdade, um roteiro perfeito, escrito longe dos olhos da torcida, que transformou o estádio em palco de uma festa cuidadosamente planejada? Até hoje, torcedores, jornalistas e historiadores se perguntam: seria apenas futebol? Ou algo muito mais complexo e sombrio aconteceu naquele dia histórico? Copa do Mundo de 1998. O Brasil já estava classificado para a próxima fase, com a confiança alta e os torcedores celebrando. Mas, em um jogo inesperado e cheio de controvérsias, o time perdeu para a Noruega de forma surpreendente. Cada lance parecia carregar mais tensão do que o normal. Decisões estranhas da arbitragem marcaram a partida, deixando jogadores e técnicos perplexos. Um pênalti polêmico, gols anulados e faltas não marcadas transformaram o que deveria ser apenas um jogo de rotina em um verdadeiro enigma. Erros discutidos até hoje em mesas de bar, redes sociais e fóruns de futebol. Seria apenas azar, uma coincidência cruel do destino? Ou haveria interesses escondidos, decisões tomadas nos bastidores, fora do alcance da câmera, que influenciaram o resultado final? O que parecia simples, rapidamente se tornou um mistério que desafia a lógica e continua a intrigar torcedores de todo o mundo. Champions League, Chelsea x Barcelona. Um jogo que entrou para a história não apenas pelos gols ou pelo talento, mas pelo drama e pela controvérsia. Durante toda a partida, pênaltis claros foram ignorados, deixando jogadores e torcedores perplexos. A frustração tomou conta do Chelsea, com atletas protestando, gesticulando e tentando chamar a atenção do árbitro. Em vão. O árbitro, envolto em polêmica, acabou sendo chamado pela imprensa e pelos fãs de "o homem que não viu nada".
Cada lance controverso parecia desafiar as regras e a lógica do futebol, como se alguém estivesse controlando os acontecimentos de fora do campo. O Barcelona, beneficiado por essas decisões, avançou para a próxima fase e acabou se tornando campeão. Mas para muitos torcedores, aquela vitória ficou marcada não pela habilidade, mas pelo mistério e pela injustiça percebida. Um jogo que até hoje gera discussões acaloradas. Coincidência, erro humano, ou algo planejado nos bastidores, invisível aos olhos do público. O que parecia apenas uma partida comum transformou-se em um verdadeiro enigma histórico do futebol moderno. Copa de 2002. A Coreia do Sul, anfitriã do torneio, conseguiu eliminar a Itália em um dos jogos mais polêmicos da história das Copas. O que deveria ser uma partida equilibrada se transformou em um verdadeiro campo de controvérsias. Gols legítimos foram anulados de forma inexplicável. Expulsões duvidosas mudaram completamente o ritmo do jogo. E decisões estranhas do árbitro Byron Moreno deixaram jogadores, técnicos e torcedores perplexos. Cada lance parecia carregar um peso extra, como se as regras do futebol tivessem sido esquecidas ou manipuladas naquele dia. Para os coreanos, foi uma festa histórica, uma vitória monumental, cheia de emoção e orgulho nacional. Para os italianos e para boa parte do mundo, foi uma vergonha, um escândalo que levantou questionamentos sobre a integridade do jogo. Muitos ainda se perguntam: teria sido apenas azar, incompetência ou decisões humanas falhas? Ou algo mais sombrio e calculado aconteceu nos bastidores, longe dos olhos das câmeras e dos torcedores? O que parecia ser apenas futebol rapidamente se tornou um dos maiores mistérios da história do esporte. Final da Copa do Mundo de 1998. Horas antes da partida, Ronaldo, o fenômeno, sofre uma convulsão que deixa todo o Brasil em choque. A escalação é inicialmente alterada. Ronaldo fica de fora do jogo, aumentando ainda mais a tensão e a apreensão de torcedores e jornalistas ao redor do mundo. A França aproveitou cada oportunidade e venceu por 3-0, levantando a taça com uma vitória que, embora clara no placar, ficou marcada por um mistério que até hoje intriga fãs, historiadores e comentaristas. O que realmente aconteceu naquela noite? Seria apenas azar, nervosismo ou uma coincidência terrível? Ou há algo mais profundo, envolvendo decisões médicas, estratégias e circunstâncias que jamais saberemos com certeza? O que parecia apenas uma final de Copa transformou-se em um episódio cercado de dúvida e especulação, lembrado até hoje como um dos maiores enigmas da história do futebol. O jogo da vergonha. Alemanha x Áustria. Depois do primeiro gol, as seleções praticamente pararam de atacar. O empate classificava os dois. Torcida vaiou. A FIFA mudou as regras depois. Itália, 2006. Escutas telefônicas revelaram manipulação de árbitros. Clubes gigantes envolvidos. Juventus perde títulos. Dessa vez, não foi coincidência. Foi manipulação comprovada. Coincidência ou manipulação? Talvez nunca saberemos, mas uma coisa é certa: o futebol nem sempre é só esporte. Às vezes parece teatro. E você? Acredita que esses jogos foram reais? Ou ensaiados? Comente sua opinião e se inscreva para mais conteúdo misterioso do futebol.